Fala galera do canal Randola, hoje eu vou explicar sobre a história dos João Vikings, onde eles viviam, como viviam e como eles eram uma ordem religiosa muito foda, que roubava, que lutava pelos deuses deles. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra chegar mais vídeo aqui, chegar mais shorts, vídeo longo, e fica com o vídeo aí. Começando, os João Vikings foram uma lendária ordem de guerreiros vikings. Eles eram tipo uma ordem de guerreiros, eles eram como se fossem os templários. Eles tipo eram guerreiros vikings que lutavam pela fé deles. Segundo as sagas nórdicas, eles viveram entre o século X e XI na fortaleza costeira de Jomberg. Fica perto do Mar Báltico, próximo da Dinamarca, onde fica a região da Pomerânia, atualmente na Polônia. Os João Vikings eram, João Vikings ou João Vikings, tanto faz, era um grupo de guerreiros mercenários de elite, conhecido como seu rígido código de conduta, bravura em combate e lealdade entre si. Eles aparentemente não serviam um rei específico, mas lutavam por quem pagasse melhor, e eram temidos de todo o Mar Báltico e partes do Mar do Norte. O modo de vida e a organização deles era mais monarquista e militarista, ou seja, basicamente os templários. Algumas características notáveis dele era que eles tinham uma disciplina muito rígida, só homens entre 18 e 50 anos podiam ingressar e tinham que passar por testes de bravura e força, ou seja, os caras caíam na porrada mesmo e via quem era o mais forte, e quem fosse o mais forte entrava e lutava. Era proibido, eles eram proibidos de lutar entre si, a covardia era punida até com expulsão ou morte. Os João Vikings, tipo, pô, se você fugisse de uma batalha, você era visto como um merda. Eles com certeza iriam te punir, expulsar, matar até. Você, como eu falei, não podiam fugir da batalha sem ordem e dividiam igualmente os espólios de guerra. Eles basicamente viviam da guerra, eles não se envolviam com a agricultura, nem a atividade civil, tipo, não faziam comércio, nada. Eles viviam exclusivamente roubando e aceitando trabalhos militares. Eles viviam junto numa fortaleza, ou seja, tipo, os caras tinham lá meio que a própria cidade deles. E viviam lá, de saque e roubos. Agora sobre Jomsborg, a fortaleza lendária dos guerreiros vikings. A localização dela é um pouco mística, ninguém sabe se ela realmente existiu, mas, como eu havia dito, falam que ela existiu mais ou menos na ilha de Wolin, no norte da Polônia, ou próximo ao rio Oder, também na Polônia. Durante escavações na ilha de Wolin foram encontrados vestígios de assentamento viking, casas longas e outros artefatos nórdicos, indicando uma presença densa de vikings na região, mas ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mas sobre a estrutura e a engenharia da fortaleza, segundo fontes que falam que Jomsborg foi realmente real, já que era uma fortaleza costeira imponente com muralhas sólidas de madeira ou pedra com torre de vigia, um porto fortificado com capacidade para abrigar até 300 navios, mas segundo a maioria das sagas esse número é bem exagerado, deve ter tipo uns 50, 100 navios. Canais internos que permitiam a movimentação naval dentro da própria fortaleza, edifícios comunais, tipo salões para refeição, dormitórios, armazéns, ferreiros, oficinas para manutenção das armas. Mas embora isso soe bem grandioso, é bem importante notar que a literatura medieval tende a exagerar mesmo assim a ideia de um porto estratégico viking bem defendido no sul do Báltico. A função estratégica de Jomsborg, caso ela realmente tenha existido, que não era apenas uma base militar, era um centro estratégico multifuncional, era uma base de operações militares para incursões navais no Báltico pela Dinamarca, Noruega e Saxônia. O refúgio fortificado permitiu os João Vikings resistirem a cercos e se protegerem entre campanhas. O ponto de controle marítimo também era bem importante, controlar o Mar Báltico. Talvez muitos navios passavam por lá, saques podiam ser feitos ali. Era uma região boa de se controlar, principalmente tendo uma fortaleza tão forte como Jomsborg. Um centro de recrutamento e treino também, lá eles recrutavam muitos guerreiros. Os reis da Noruega, Dinamarca, Suécia, recrutavam muitos guerreiros João Vikings, mas entre as fontes históricas que mencionam a fortaleza de Jomsborg é a Jomsvikinga Saga do século XIII, que é uma principal fonte literária, relata a fundação, códigos e feitos dos João Vikings. A Heimskringla menciona a participação dos João Vikings em batalhas contra reis noruegueses. A Saxo Grammaticus, fonte latina, que também refere Jomsborg como base de guerreiros ferozes. Crônicas medievais polonesas e alemãs mencionam um porto fortificado na região de Wolin, muitas vezes associado a Jomsborg. É bem provável que Jomsborg realmente existisse como um centro militar viking, mas as fontes transformaram em algo maior, quase místico.
A fortaleza pode ter sido um projeto patrocinado por reis dinamarqueses, como Harald Bluetooth. Sim, o Bluetooth veio do nome desse cara aí, para manter influência sobre as rotas comerciais do Báltico. Mas a ausência de provas diretas, como inscrição ou menção clara no registro arqueológico, mantém Jomsborg numa posição entre história e lenda. Os John Vikings eram tão fodas, mas tão fodas, que os caras, tipo, aparece até em videogame, aparece até em anime, Vinland Saga, Assassin's Creed Valhalla, entre outros aí. Mas, pô, os caras eram tão zica desse jeito, por que eles simplesmente sumiram? Pô, um dos fatores principais para o fim dos John Vikings foram derrotas militares decisivas. Como eu havia dito, eles eram mercenários, ou seja, eles eram contratados para diversas batalhas. Mas as batalhas em que eles mais sofreram baixas foi a batalha de sei lá como é que elas mostram, Jorungvag. Enfrentaram os noruegueses leais ao conde Hakon Sigurdsson e eles sofreram uma derrota humilhante. Muitos deles morreram ou foram capturados. Isso foi no ano 986. Já na batalha de Svolder, no ano 1000, eles novamente participaram de uma coalizão contra o rei Olaf Tryggvason da Noruega. Embora Olaf tenha sido derrotado, os John Vikings perderam muitos homens e navios. Essas perdas minaram sua reputação como força de elite, eles enfraqueceram sua capacidade de manter com potência militar autônoma, porque tipo, pô, os caras estão perdendo, por que eu vou contratar uns caras que perdem pra lutar contra, pra me ajudar na batalha? Mas tipo, acho que um dos fatores mais dominantes para eles realmente terem acabado foi a cristianização da Escandinávia. A transição do paganismo pro cristianismo foi fatal, tipo, para ordens de guerreiros de caráter tradicional como os John Vikings, porque tipo, pô, os caras eram uma ordem religiosa, tipo os Templários, é tipo... Pô, os caras eram pagões ferrenhos, eles tipo, acreditavam fielmente em Odin. Aí chega e todo o norte começa a ser convertido pro cristianismo, pô, não vão ter bons olhos pra eles, né? E a cultura era, tipo, deles era 100% ligada aos guerreiros nórdicos e ao código viking. Mas aí com a conversão de reis como Harald Bluetooth, Olaf Tryggvason e Olaf II da Noruega, o apoio desses grupos pagãos desapareceu, tá? Todo mundo sendo convertido, todo mundo virando cristão, tipo, pô, por que eu vou apoiar um pagão desses? E a igreja cristã não tolerava irmandades independentes e violentas que desafiavam a autoridade real e religiosa. Além disso, à medida que os reinos da Escandinávia se consolidavam, os reis queriam um controle total sobre as forças armadas. Mercenários autônomos e exércitos privados como os John Vikings se tornariam um risco político. Pô, os caras são independentes, por que eu vou deixar um exército, tipo, mó poderoso dentro do meu país, sendo que eu posso controlar eles? Porque eles não serviam os interesses e os direitos da monarquia. Tipo, eles podiam ser contratados por inimigos, entendeu? Reis como Knut o Grande da Dinamarca e da Inglaterra passou a criar exércitos profissionais reais, substituindo essas ordens livres. Outro fator também que pode ter feito eles desaparecerem foi a queda ou abandono de Jomsborg. Em algum ponto entre o século XI e XII, a fortaleza de Jomsborg teria sido destruída, tomada ou simplesmente abandonada. Há registros vagos em crônicas de um ataque polonês a Saxão que teria devastado a região da costa sul do Báltico. Sem uma base fortificada, os John Vikings perderam sua identidade coletiva e capacidade de operar como grupo. As últimas menções históricas dele desapareceram dos registros históricos depois do século XI e passaram a existir apenas em forma de lenda. As sagas continuaram a narrar seus feitos heróicos séculos depois, romantizando sua bravura e lealdade, mas sem novas ações reais. É possível que remanescentes dos John Vikings tenham se integrado a outros exércitos, como o de Knut ou os Varangianos lá no Império Bizantino. Os John Vikings não foram exterminados de forma brusca, mas sim absorvidos, derrotados ou superados por ou a cristianização da sociedade nórdica, ou a centralização do poder estatal, ou o colapso da sua base. Eles não terminaram com uma última grande batalha épica, como às vezes as sagas sugerem, mas foram engolidos pela marcha da história, tornando-se um símbolo de uma era viking que chegava ao fim. Tá, mas se você gostou desse vídeo sobre os John Vikings, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, e o vídeo foi esse, então valeu!